Oi, gente, eu sou a doutora Letícia e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu vim apresentar alguns procedimentos mais procurados em clínicas hoje, tanto no meu consultório quanto em outros consultórios. Então, hoje nós temos diversas marcas no mercado, né, sobre várias coisas. Então, marca de toxina, marca de preenchedores, marca de fios, marca de bioestimuladores injetáveis. Temos máquinas, inclusive laser, por exemplo, nós temos diversos tipos de lasers, diversos tipos de máquinas, né, marcas de máquinas, então a gente tem, assim, uma expansão, né, um mar de escolhas, né. A questão é saber utilizar cada uma delas. Eu acredito muito que todas as marcas funcionam. O que vai diferenciar ele em relação à durabilidade, a resultado, essas coisas, é o manuseio, tá? E a forma de aplicação. Então, principalmente com toxina botulínica e bioestimuladores de colágeno, tá? Bioestimuladores tem um pouco de diferença aí, né? Em relação a tamanhos de regiões, áreas. E o tipo também, né? Por exemplo, o PLLA, né? Ou hidroxiapatita de cálcio, enfim. Então, aí até tem um pouco mais de diferença, né? E também isso difere em relação ao tratamento que o profissional vai levar, né? A conduta que ele vai ter perante a queixa do paciente e o que é ideal para ele, né? Então, hoje eu vou falar sobre alguns procedimentos, né? Aqui eu já falei alguns, como bioestimulador de colágeno, né? E eu vou começar pela toxina botulínica, que eu acho que é um clássico. Hoje a toxina botulínica, ela todo mundo conhece ou já ouviu falar, né? Sabe mais ou menos como ela funciona ali, o que que ela faz, quais os benefícios, mas sempre geram dúvidas. Por quê? A toxina botulínica, ela de fato gera um lifting facial, mas não é um lifting facial relacionado a derretimento de pele, tá? Derretimento de pele é flacidez, ok? Então a gente precisa mostrar essa diferença para o paciente, a gente precisa explicar essa diferença para o paciente, tá? E nós profissionais a gente tem que colocar sempre em mente que o paciente ele não tem a obrigação de saber a diferença dos produtos, a diferença dos resultados, não tem a obrigação de saber nada. A nossa obrigação como profissional é exatamente de fato explicar qualquer dúvida do paciente e explicar de fato mesmo que não tenha dúvida. Por exemplo, essa questão do Botox, em que muitas pessoas chegam no meu consultório com esse pensamento de que tenho flacidez de pele, tô com um efeito bulldog, algo do tipo, e o Botox vai gerar esse lifting facial, colocar tudo no lugar, mas não vai, tá? Então, é por isso que é muito importante a consulta. Então, você vê qual é a conduta ideal que você vai levar com aquele paciente e também tirar qualquer dúvida e explicar tudo sobre aquele procedimento para o paciente. Então, a toxina botulínica, ela é o principal, mais procurado em clínicas, né? Exatamente por conta disso. Então, começa a surgir, por exemplo, o Botox está diretamente associado a rugas e linhas de expressão. E as pessoas entendem isso. Então, elas já chegam com esse pensamento, não só do lifting facial, né? Mas com essa conduta, esse pensamento de que quero eliminar minhas linhas e rugas de expressão. Ponto. Qual a sua conduta como profissional? Vamos de toxina botulínica, né? Claro que isso também varia, às vezes precisa de um skin booster ou um microtox, enfim, né, em relação a linhas finas. E aí também varia muito na avaliação, né, que o paciente vai ter junto com o profissional. Então, a toxina botulínica, ela é o ponto-chave. E eu chamo ela de o ponto de partida. Eu falo que eu gosto de iniciar qualquer tipo de protocolo com toxina botulínica, tá? Porque ele gera uma segurança, ele gera um rejuvenescimento, ele traz uma madurez pro rosto daquele paciente, seja homem, seja mulher, tá? Um rosto mais masculino ou feminino. Independente disso, a toxina botulínica já gera essa madurez, já gera essa segurança, por assim dizer, e esse preparo para receber novos procedimentos num protocolo, tá? O segundo é o preenchedor. Então, os vários preenchedores. Hoje não é só mais visado, igual antigamente, o preenchedor labial, né? Onde era muito, meu Deus, preenchimento labial aqui, preenchimento labial ali e tal. Não.
Hoje o preenchimento, ele pode ser global, tá? Inclusive, tem preenchedores corporais também, então, por exemplo, em protocolo corporal como harmonização glútea, então, pode ser feito com preenchedor. Claro que, às vezes, o ideal, né, depende, como eu sempre falo, de cada caso, é trabalhar junto com o bioestimulador de colágeno em casos corporais, porque aí, corporal, como é região grande, envolve também flacidez muscular, enfim, é um pouco mais complexo. Então, os preenchedores hoje a gente tem vários tipos, né, de marcas no mercado e vários tipos de técnicas e de aplicação. Então, eu posso desenhar um rosto, então fazer um mento, um malar, uma mandíbula, consigo fazer na região frontal, consigo fazer na bolsinha ou no afundamento, né, depende também da característica de olheira do paciente, no sulco nasogeniano, né, que é o famoso bigode chinês, em vários lugares. Os preenchedores a gente pode fazer literalmente em vários lugares, várias regiões, com vários objetivos. Quero mudar um pouco o formato do meu rosto, deixar ele um pouquinho masculino, um pouquinho mais feminino. Tenho um rosto muito redondo, quero tirar esse ar de criança, quero rejuvenescer e adultecer, né? Então dá pra preencher, dá pra deixar um rosto mais adulto, né? Um rosto mais maduro, igual eu já havia falado. E por que ele é ideal fazer junto com uma toxina botulínica, inclusive uma toxina botulínica antes do preenchedor, né? Claro que pode ser feito juntos na mesma sessão, mas digo antes, assim, ser o primeiro passo, né? A primeira conduta, o primeiro procedimento a se tomar antes de falar, não, vamos preencher, tá? Claro que é casos e casos, tem alguns casos que eu só preencho, não tem problema, né? Por exemplo, um preenchimento de olheira, eu acho super legal fazer uma aplicação de toxina botulínica para os pés de galinha, porque deixa um olhar mais marcado, deixa um olhar mais saudável e um olhar menos cansado. Então, meio que já expliquei, né, o porquê que é muito legal e interessante colocar a toxina botulínica, sendo como o primeiro ponto lá, o primeiro procedimento a dar início àquele protocolo com o paciente, tá? E o terceiro, e acho que um dos mais, assim, que cresceram nos últimos tempos, é o bioestimulador de colágeno, né? Muitos hoje entendem que a partir dos 25 anos a gente tem a paralisação da produção, né? A gente não produz mais colágeno e depois que parou, o corpo, ele vai perdendo com o passar do tempo. É a hora que tem aquela... Aí sim entra a questão do bulldog, gerar um lifting, colocar tudo no lugar, né? Com os bioestimuladores. Mas hoje a gente tem um monte no mercado. É por isso que eu sempre falo que a consulta é muito ideal. Porque na consulta, a gente consegue, de fato, ver o que o paciente precisa. A gente vai conversar com ele, a gente vai entender como ele é, o que ele faz. Ah, eu treino muito. Ah, não treino, sou sedentário. Bebo muita água. Ah, eu não tenho o costume de beber muita água. Como que é a genética da sua família? Tem mais pessoas que sofrem o mesmo que você? Ou quando que você percebeu uma queda facial? Foi aos 30? Foi aos 40? Não, foi só depois dos 50? Então, tudo isso precisa ser anotado, tudo isso precisa ser levado em conta para também o profissional saber qual marca ou qual bioestimulador, a forma, né, que for fazer o estímulo de colágeno, porque hoje, de fato, a gente tem muitos, exatamente pelo fato de ter crescido muito, tá? Então, a gente tem máquinas, eu acho legal, sim, fazer máquinas, mas eu acho que máquina deveria ser feito com a associação de um outro procedimento, por exemplo, estimuladores de colágeno. Então, por exemplo, fios. Os fios a gente pode colocar também, até junto com um protocolo de preenchedor, na região das olheiras, dependendo do caso do paciente. Também na questão de linhas de sulco nasogeniano, né, o bigode chinês, enfim, gerar esse lifting, colocar tudo no lugar, trazer novamente essa separação, né, essa divisão entre rosto e pescoço com a nossa mandíbula, enfim. Então, os bioestimuladores hoje, por incrível que pareça, estão sendo muito procurados e não são por pacientes, assim, mais velhos, né, mais idosos, acima de, por exemplo, 40, 50, não. São pessoas jovens, com seus 30 anos já, querendo prevenir. Então, eles vão fazer, é que nem a toxina botulínica, assim como o Botox, tem também a aplicação de prevenção
todos os outros tem também, né? Todos os outros, no caso, bioestimuladores, os tipos, né, de bioestimuladores, seja fios, absorvíveis, injetável, enfim. Tem a sua técnica Skin Booster, por exemplo, tem a sua técnica de aplicação de forma preventiva. Então, muitas pessoas, elas estão já com essa consciência de que quanto mais cedo eu tratar, lá na frente eu vou ter menos BO, por assim dizer, né? Então, vai ser muito mais fácil de tratar, vou ter menos dor de cabeça, vou envelhecer de uma forma mais saudável, jovem, né, harmônico. Então, é um dos procedimentos também que eu mais faço em clínica e é um dos procedimentos mais procurados no meu consultório. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado todos vocês, né? Me sigam nas minhas redes sociais, que vão estar aparecendo aqui na tela. Se você tem qualquer dúvida, também pode mandar aqui ou lá no meu Instagram, tá? Que eu sempre vou estar respondendo. Beijo e até o próximo vídeo.